Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Que bom! Tia Edila fica muito feliz em ver que vocês também estão felizes, com saúde, abrigados em casa, sem sair sem for necessário. Não é verdade? Vamos agradecer ao Papai do Céu pela saúde de vocês, a saúde da tia, a saúde dos coleguinhas de vocês e das nossas famílias. Vamos? Fechando os olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nos livrarmos do mal. Amém! Estamos dando início à nossa aula de História. Vamos conhecer um pouco sobre o povo brasileiro, o nosso povo. A aula de hoje vai ser um breve resumo. Por que vai ser um breve resumo? Porque mais à frente nós iremos estudar a visão de mundo dos indígenas, dos portugueses e dos africanos, para aí sim juntar e conhecermos quais foram as contribuições de cada etnia para a construção do povo brasileiro. Certo? Pegue as agendas de vocês. Pegando as agendas. Letra bem caprichada, nada de letra nem grande demais e nem pequenininha. Bem bonita a letra de vocês. Não precisam fazer correndo, tá certo? Não precisa fazer correndo, com a letra garranchada, na pressa, porque vocês podem pausar o vídeo, copiar devagarzinho e depois da sequência. Não precisa de correria, tá? Então, vamos lá, copiando. História, 2 pontos, atividade no livro, páginas 28 e 29. Estudar as páginas 28 e 29. Ok, galerinha? Copiaram? Então, vamos dar início à nossa aula de História. Para nós conhecermos o nosso povo, a nossa cultura, precisamos observar a visão de mundo e as relações que a sociedade estabelece entre si. Precisamos conhecer os grupos sociais, as diferentes raças, para nos ajudar a construir a nossa própria identidade. E irá nos ajudar também a valorizar a nossa história e a nossa cultura, para que ela não se perca, tá? E também vai nos ajudar a reconhecer e a respeitar as culturas indígenas, europeias e africanas, que fazem parte também da nossa cultura. Nós recebemos várias contribuições dessas 3 etnias e recebemos contribuições da cultura dessas 3 etnias. Como tia Edila já tinha falado, o povo brasileiro ele é um povo miscigenado. O que é miscigenado? Uma mistura, uma diversidade de raças. Vejam, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já estavam aqui. Eles já residiam no Brasil. Eles ocupavam uma grande área das terras brasileiras. Com a chegada dos portugueses, houve um choque cultural. A cultura dos indígenas não batia com a cultura dos portugueses. Então, acabavam que eles trocaram culturas. Os indígenas ensinaram coisas aos portugueses e os portugueses ensinaram coisas aos indígenas. O hábito de tomar banho, que é
da cultura indígena foi passada para os portugueses. Por outro lado, os portugueses ensinaram aos índios a se vestir, porque os índios naquela época não tinham o hábito de vestir roupas, eles andavam nus. Então, houve essa troca de conhecimento, essa troca de cultura. Chegando os africanos, também trazendo contribuições. Quais? A prática do cultivo. Os portugueses eles não tinham uma noção de como cultivar a terra para cultivar certos tipos de alimentos, coisa que os africanos tinham prática lá na África. Então, os africanos eles ensinaram a prática de cultivar, a prática de escavar, de procurar minério. Então, também houve essa troca por parte dos africanos. Os africanos também deixaram registrados a sua marca aqui, como na culinária. Hoje nós comemos também alimentos que fazem parte da cultura africana, como o acarajé, que todo mundo ama acarajé, caruru, vatapá, comer a mandioca, certo? Vamos lá. Observem aí essa imagem que tem no livro de vocês. Vocês sabem o que quer dizer a palavra mestiço? A palavra mestiço quer dizer mistura, que houve uma mistura, aconteceu uma mistura, mas de que mistura nós estamos falando? Mistura de raças. Observem aí o título desse quadro. Esse quadro ele se chama Mestiço. Ele foi pintado pelo pintor Cândido Portinari no ano de 1934. O que é que vocês conseguem observar olhando essa imagem? Nós temos o que aí? Seria um índio? Ou um negro? Uma mistura? Vamos agora responder a atividade da página 28, observando a imagem daquele quadro. Então, vocês irão identificar lá no quadro o título e a data da obra, certo? Coloquem aí na primeira questão. Segunda questão. Você sabe o significado da palavra mestiço? Tia Edila já explicou. Mas, se você ainda tiver dúvida, procure no dicionário e troque informações com os pais de vocês. Terceira questão. Na sua opinião, o povo brasileiro é formado por muitos povos e culturas? Na sua família, existe essa mistura étnica e cultural? Dê exemplos. Vocês irão conversar com seus pais, tá? Com sua mãe, com seu pai. Se seu pai ou sua mãe não souber lhe responder, procure uma pessoa mais velha, uma avó, um avô, e pergunte se existe essa mistura étnica. Que seria essa mistura étnica? Mistura de raça da sua família e cultural. Por exemplo, na minha família, existe sim essa mistura de raça. A pele da tia Idila é clara. Mas eu não posso dizer que eu sou branca. Por que eu não posso dizer que eu sou branca? Porque no meu sangue, na minha família, ela não é formado apenas por pessoas brancas. Quem seriam essas pessoas brancas? Os europeus. Então, a minha família não é formada apenas de pessoas brancas. Nós temos uma mistura dentro da nossa família, uma miscigenação. Apesar do meu avô ele ser branco de olhos azuis, a minha avó ser branca, mas branco que eu quero dizer não é a etnia, é a cor da pele. Ela é branca, mas a minha avó
lá atrás, ela tem descendência de índios. Então, a gente já tem uma mistura do lado dos meus avós paternos, que apesar do meu avô paterno, ele também ter a pele clara e os olhos azuis, a minha avó paterna, ela já descende de negros. Então, nós temos essa mistura na nossa família. Então, acredito que na família de cada um de vocês também deve ter essa mistura. O povo brasileiro é um povo miscigenado. Nós não somos apenas índios, negros ou brancos. Na nossa cultura, na nossa formação, no nosso sangue, corre uma mistura de raças. Ok? Uma outra coisa, uma outra observação. Alguns de vocês conhecem a minha filha Melissa, não conhecem? A pele de Melissa é um pouquinho mais moreninha, certo? Então, e Melissa tem a mãe dela, que sou eu, que tem a pele mais clarinha. O pai dela tem a pele mais clarinha. Porém, o avô de Melissa, ele tem a pele negra. Ele é descendente de africanos. Então, vejam que o nosso povo, as pessoas brasileiras, elas têm essa mistura de raças, certo? Então, vamos lá. Diferentes visões de mundo. A visão do indígena segundo os europeus. O que isso quer dizer? Naquela época, os indígenas, eles não sabiam ler e nem escrever. Então, o que nós sabemos sobre eles é o que os europeus, os brancos, os portugueses escreveram sobre os indígenas, tá? Então, as duas culturas, elas eram completamente diferentes. O primeiro encontro dos índios com os portugueses foi de grande estranheza. Por quê? Porque era um povo estranho chegando em caravelas, parando, ancorando suas caravelas, seus navios na costa brasileira e entrando numa terra onde já habitava pessoas. Então, os habitantes do Brasil, que eram os índios, estranharam aquela visita. Eles não falavam a mesma língua, não tinham os mesmos hábitos, então houve uma estranheza de imediato. Justamente por isso, por terem diferentes culturas e pertenciam a mundos completamente diferentes. Os índios não estavam habituados com pessoas diferentes, tinham outros costumes totalmente diferentes dos portugueses. Os portugueses eram mais civilizados, eles viviam em uma sociedade totalmente diferente da dos indígenas. Então, a maioria dos indígenas, todos os indígenas naquela época, eles não tinham escrita, não sabiam ler e nem escrever. Então, a maioria das histórias, dos registros, né, que foram feitos naquele período, foram passados, foram escritos na visão dos europeus. Então, os europeus, quando chegaram aqui, resolveram documentar o que eles viram. Então, retratavam os indígenas através da visão deles, que eram pessoas que andavam nuas, que eram pessoas sem educação, que não tinham hábitos de higiene que eles tinham, que era o de não tomar banho. Então, eles estranhavam bastante os hábitos indígenas. Então, o que nós sabemos sobre os indígenas, esses registros escritos, é a partir da visão dos europeus, tá? Então, vejam. As fontes históricas que nós encontramos do estudo da visão indígena são os mitos, as lendas e as histórias que foram contadas de geração em geração, através da transmissão oral. Por exemplo,
As lendas que nós conhecemos como a do Saci, a da Iara, a da Vitória Régia, essas lendas, elas não foram documentadas, elas foram passadas, transmitidas oralmente. Foram de um indígena contou para outra, que foram contando para outros, que contaram para alguns portugueses e assim eles foram passando. Não temos registros escritos sobre essas lendas. Então, essa visão que nós temos da visão indígena é através de lendas, de histórias que foram passadas, transmitidas oralmente. Então, é sempre bom também lembrar que toda fonte histórica representa a visão de mundo de quem a produziu. Ou seja, os escritos que temos dos europeus reproduzindo os indígenas está nos passando a visão dos europeus. E as lendas que nós ouvimos, que foram transmitidas dos indígenas, é a visão de mundo dos indígenas. Vamos observar essa imagem que está na página 29. Gravura de Hans Standen, produzida em 1557 e publicada no livro Duas Viagens ao Brasil. Representa, na visão do artista, os indígenas tupinambás. Ou seja, esse artista, Hans Standen, na visão dele, ele viu, né, essa representação dos indígenas tupinambás. Tupinambás eram uma das tribos, uma de várias tribos que existiam naquela época. Então, ele resolveu reproduzir a visão dele. Então, ele enxergava os tupinambás dessa maneira. Página 29. Ainda. Primeira questão. Leia a legenda da imagem e identifique a data da gravura, aonde ela foi publicada e o autor. Segunda questão. Troque impressões com seus colegas, porém vocês podem conversar com o papai e com a mamãe sobre a forma como os indígenas foram representados na gravura. Que forma os indígenas foram representados nessa gravura? Eles estão vestidos, né? Quais são os adereços que eles têm, certo? Vocês irão expressar qual a forma que foi representado os indígenas naquela gravura. E registre a seguir as suas conclusões. Vocês irão registrar as suas conclusões. Qual foi a visão do autor do quadro ao representar esses indígenas? Entendido? Na próxima aula, meus amores, nós iremos ver as contribuições indígenas para a nossa cultura, a cultura que temos hoje, certo? O que foi que os indígenas nos deixou? Qual herança eles nos deixaram? Tá certo? Posteriormente, nós iremos ver as contribuições portuguesas e as contribuições africanas, para aí sim juntarmos tudo e entendermos melhor como se deu. E aí sim entender como se deu a formação do povo brasileiro. Vocês irão conhecer, perceber, e aí vocês irão perceber como foi formado o povo brasileiro. Ok, galerinha? Estudem bastante, caprichem na atividade. Tudo bem? Quando terminarem de responder o livro, mandem foto para a tia Isa corrigir. Um beijo e até amanhã, às 10h30, a nossa aula ao vivo. Tchau!